A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula de Atos dos Apóstolos e vamos então continuar aí a nossa aula. Na aula passada, nós falamos da fundação da igreja de Antioquia e chegamos a comentar que como muitos cristãos estavam aceitando Jesus ali em Antioquia, que os apóstolos em Jerusalém enviaram Barnabé até Antioquia para ver o que estava acontecendo e para direcionar os irmãos que ali estavam se convertendo ao cristianismo. Então nós vemos que Barnabé esteve lá, olhou a igreja e viu a necessidade de um companheiro para lhe ajudar. Então Barnabé vai até Tarso e aí então ele busca Paulo e traz Paulo para a cidade de Antioquia da Síria, aonde ia ajudar a Barnabé. Vamos ver isso? Então abra aí a sua Bíblia, a palavra de Deus. É muito importante você assistir a aula com a sua Bíblia Sagrada. Eu estou com a minha Bíblia aberta, bem aqui na minha frente, tá bom? Então é muito bom você abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura, fazer as suas anotações, pegue o seu caderno de anotações e faça também as suas anotações aí, até porque é muito importante que você treine, participe, anote. Isso vai facilitar para que você também memorize e aprenda a palavra de Deus, tá bom? Então faça isso. Nunca estude ou assista esse vídeo sem a Bíblia ou sem até mesmo o nosso material didático. Você pode fazer o download aí do material didático na nossa plataforma ou solicitar aí através do WhatsApp da secretaria e você receberá aí o nosso material didático. Mas aqui, através da nossa plataforma, você terá acesso, sempre na primeira aula da matéria, você terá acesso ao download aí do nosso material didático totalmente em PDF, tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Então já estamos aí falando sobre a fundação da igreja de Antioquia, tá bom? Então vamos ler aqui o que aconteceu, porque nós vamos falar nesta aula das viagens missionárias de Paulo. Então veja aí, Atos dos Apóstolos, no capítulo número 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e versículo de número 23, Atos dos Apóstolos, do 23 ao 26. Vamos ver aí? Então pega aí, ó. Atos dos Apóstolos, 11, do 23 ao 26. Esta leitura que eu vou fazer para nós aqui agora. Então acompanha aí o texto. Diz assim: quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos os que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então nós temos aqui uma passagem quando Barnabé é enviado a Antioquia. Você vai ler aí um pouco anteriormente. Então ele olha a situação, vê que a graça de Deus está caindo abundantemente, as almas estão se convertendo, Deus está operando grandiosamente e vemos que Barnabé era um homem cheio do Espírito de Deus, né? Era um homem de muita fé e ele viu que muitas pessoas estavam se unindo ao Senhor. Então vemos aí no versículo 25 que partiu então Barnabé para Tarso, e foi à procura de Saulo, trazendo Saulo então para ajudá-lo aí na igreja de Antioquia. Então vamos fazer aqui, deixa eu pegar aqui o apagador, vamos fazer o nosso mapa, né? Vamos nos orientar onde que estava Antioquia, qual mais ou menos onde estava Antioquia, onde estava Jerusalém. Então vamos fazer o nosso mapa. Nós vamos ter também, quando nós ingressarmos no médio bacharel, nós vamos ter uma aula de geografia bíblica e aí nós vamos fazer muito melhor esses mapas e aprender os lugares, vamos falar da distância de um lugar para o outro. Mas por enquanto, só para nós entendermos aqui esse contexto de Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer aí um pouco grosseiro, mas eu peço que você faça, até bom, para que você já vai aí se familiarizando com isso, tá bom? Então vamos lá.
como sempre, vamos fazer aí o mar Mediterrâneo. Sempre partimos do mar Mediterrâneo. Então vamos fazer um mapa aqui um pouco mais extenso. Então vamos fazer aqui, ó, mar Mediterrâneo. Vamos fazer até a metade aqui. Você pode estar fazendo isso aí, ó. Então vamos lá. Então temos aqui o mar Mediterrâneo. Ok? Temos aqui o mar Mediterrâneo. Aqui no mar Mediterrâneo, aqui é descendo, tá? Você viu no mapa passado. Aqui, ó, vai descendo aqui, tá o Egito, vai descendo aqui, tá o Egito e outros lugares. Então nós vamos fazer aqui. Tá o Mar Vermelho. Então aqui, ó, vamos fazer mais ou menos aqui. Fazer aqui, ó. Fazer só uma parte, tá? Isso aqui é o Mar Morto. Ó, vamos por aqui. Mar Morto. Aí vem, eu tô fazendo bem menor para você entender. Que é o Rio Nilo. Rio Nilo. Mar Galileia. Galileia, né? Que é o Monte Hermon. Da onde nasce aliás, Rio Nilo não, desculpa, olha eu errado aqui. Aqui é o Rio Jordão. Rio Jordão, né? Então aqui é onde nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce ali. Já estão me ligando aqui, desculpa, irmãos. Vou colocar aqui no... O pessoal já estão me ligando aqui. Estamos em aula, não podemos agora atender o telefone. Então, meus queridos, ó, Mar Morto, Rio Jordão, Mar da Galileia e aqui o Monte Hermon, onde mais ou menos nasce o Rio Jordão, e ele vai descendo, deságua no Mar da Galileia, ele desce e deságua no Mar Morto, e aqui a água evapora. Aí aqui para baixo está o Mar Vermelho, que você já viu no outro mapa, na viagem missionária de Pedro, de Filipe, nós fizemos ele um pouco mais para baixo. Agora vamos fazer mais para cima, porque a viagem de Paulo abrange essa região, tá? Aqui nós temos mais ou menos a região da Síria, ó, da Síria. Temos aqui a região de Capadócia, ó. Capadócia. E aqui temos a região da Macedônia, tá? Então nós temos estas regiões, região da Síria, Capadócia e Macedônia, tá? Macedônia. Então vamos lá, Jerusalém. Vamos colocar Jerusalém mais ou menos aqui. Tá? Vamos colocar aqui Jerusalém. Então temos aqui Jerusalém, tá? E temos a igreja de Antioquia, tá? A igreja de Antioquia, irmãos, ela ficava mais ou menos quase aqui na curva do Mar Mediterrâneo, né? O Mar Mediterrâneo, ele fazia uma curva aqui. Então mais ou menos aqui, ó, vamos por aqui, ficava Antioquia da Síria, tá? A famosa igreja de Antioquia. Então nós temos aqui a Antioquia da Síria. Por que a Antioquia da Síria? Porque ela ficava na região da Síria. Então Antioquia da Síria. Tá bom? Aqui nós temos mais ou menos... Deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu pegar aqui o outro aqui que tá melhor. Vamos fazer mais ou menos aqui, ó. Ó, ficava Tarso. Tá? Mais ou menos aqui ficava Tarso. Então nós temos aqui Barnabé. Barnabé sai de Jerusalém, ó, e vai para Antioquia. Vamos colocar aqui Barnabé. Vou colocar só um B de Barnabé. Então temos aqui Barnabé. Barnabé sai de Jerusalém, vai até Antioquia, vê que a igreja está sendo abençoada, que o pessoal estão ali se convertendo ao Senhor. Então aí ele vai para Tarso buscar Saulo. Saulo estava em Tarso, pois no capítulo 9 nós vimos que quando Saulo se converte, ele agora é perseguido,
eles levam Saulo para Jerusalém, mas aí os apóstolos acharam por bem que enviasse Saulo para Tarso, que ele esperasse um pouco lá até chegar o momento, então, dar uma baixada na perseguição e ele poder aí fazer a vontade de Deus. Então ele é levado para Tarso, ele fica lá e ele permanece lá por mais de 10 anos, tá? Por mais de 10 anos, Saulo permanece ali, tá? Até o momento Saulo permanece ali. E aí Barnabé vem para cá, vai até Tarso. Barnabé vai até Tarso, busca Saulo e traz Saulo para cá. Ok? Ó, ele faz isso. E aí retorna. Tá? Então ele vai para cá, pega Saulo em Tarso e traz para Antioquia. É o que nós estamos vendo aqui no capítulo 11 que nós fizemos a leitura. Tá bom? No capítulo 12 vai dar um breve relato aí de Pedro, tá? Pedro, ele é preso, Herodes, ele persegue a igreja em Jerusalém, manda prender Pedro, Pedro vai para a prisão, fica ali guardado por 16 soldados, né? E ele sai da prisão, o anjo liberta ele, mas nós não vamos falar sobre isso neste momento. E aí depois que ele sai, ele volta lá, se encontra com a igreja. Muitos não acreditam que ele estava ali, mas o anjo tinha libertado Pedro. Então nós temos no capítulo de número 12, Pedro sendo liberto da prisão. E aí nós vamos para o capítulo 13, que é o acontecimento aqui. Ó. Eles ficaram aqui quase um ano. Então Barnabé vai para Antioquia, vem em Tarso, traz Saulo para ajudar ele na igreja de Antioquia. Tá? Aqui nós temos a igreja de Antioquia. E Saulo fica ajudando. Ele fica quase um ano todo fazendo a obra, ensinando os irmãos de Antioquia, que se torna uma referência. Tá? Antioquia se torna tanto uma referência que pela primeira vez aqui os gentios que estão convertidos ao Senhor, que estão adorando ao Senhor, pela primeira vez na história, eles são chamados de cristão. Uma maneira aí pejorativa, mas eles são chamados de cristãos. Então aqui temos eles chamados de cristãos, ó, pela primeira vez, ok? Então, pela primeira vez, eles são chamados de cristão aqui na igreja de Antioquia. Então, vamos lá? No capítulo 13, então, nós vemos um acontecimento muito importante. Abra a sua Bíblia aí, Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2. Então vamos pôr aqui, ó, Atos 13, 1 e 2. Vamos ver o que diz Atos 13? Eu vou ler para você, pegue a sua Bíblia. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. Então, perceba que não era só Saulo e Barnabé, mas haviam outros profetas e mestres que estavam envolvidos ali também. A Bíblia não nos diz em que momento que eles chegaram lá, porque Barnabé chegou, mas durante este ano que Paulo e Barnabé estiveram trabalhando, ensinando, com certeza outros foram se achegando e somando a obra que estava acontecendo lá. Então nós temos a igreja aqui em Jerusalém, temos a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, os apóstolos, e temos agora também a igreja de Antioquia, onde estava Barnabé e Saulo, discipulando, fazendo a vontade de Deus. Bom, nós fizemos aqui o Mar Mediterrâneo, é muito importante. No Mar Mediterrâneo aqui, haviam 3 ilhas. 3 ilhas. Nós vamos colocar 2 aqui, porque esse mapa não comporta a terceira ilha. Então nós temos aqui a primeira ilha. Vamos fazer mais ou menos aqui. Ó. Coloca aí a primeira ilha, tá? Essa primeira ilha é a ilha de Chipre. Chipre, deixa eu ver como é que se escreve. Chipre, é isso mesmo, Chipre. Então temos aqui a ilha de Chipre.
tá? E aí vamos fazer uma segunda ilha aqui, ó. A ilha. Temos 3 ilhas, a ilha de Chipre, a ilha de Creta e a ilha de Malta. Tá lembrado quando, lá no capítulo 28 de Atos, há um naufrágio e Paulo vai parar na ilha de Malta. Então nós temos aqui, deixa eu vir para cá, temos aqui essas 2 ilhas, a ilha de Chipre, aí vamos colocar aqui a ilha de Creta, ó. Creta. E aí mais para frente aqui, já fora do mapa, tá? Tem a ilha de Malta, quase chegando já em Roma. Então temos a ilha de Malta quase chegando ali em Roma, Itália, tá chegando por ali, tá bom? Então não dá para nós fazer, mas como a viagem de Paulo, essa primeira viagem permaneceu por aqui, nós vamos ficar só com essas 2 ilhas, que é por onde vai passar aí a primeira viagem. A primeira viagem vai passar só pela ilha de Chipre, mas nós vamos ficar por aqui. Na ilha de Chipre haviam 2 cidades, então nós vamos colocar aqui 2 cidades, Salamina e Pafos. Ó, vamos pôr aqui. E aqui. Então aqui é Salamina e aqui que é Pafos. Salamina e Pafos. Então, Atos capítulo 13, versículo 2, olha o que diz a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia os mestres, versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, perceba, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então nós vemos aqui agora Barnabé e Saulo sendo requisitados pelo Espírito Santo. Eles estavam orando e o Espírito Santo, por intermédio de algum profeta, lançou esse chamado, né? Então vemos aí agora o Espírito Santo atuando na igreja de Antioquia. O Espírito Santo atuou muito na igreja de Antioquia. Podemos até dizer que aqui era a igreja tradicional, Jerusalém era a igreja tradicional e Antioquia a igreja pentecostal. A maior parte dos convertidos em Antioquia eram gentios. O maior número dos convertidos eram de gentios, pessoas de várias culturas, de vários lugares. Depois nós vamos falar sobre isso. Então aí é pedido, por intermédio do Espírito Santo, num agir sobrenatural à igreja, para que separasse Barnabé e Saulo para a obra o qual Deus os tinha chamado. E eles então recebem, e você vai ver aqui no versículo 3 do capítulo 13 de Atos, capítulo 13, nós estamos no capítulo 13, no capítulo 13 de Atos, você vai ver então que eles, como eles agem quando isto acontece. Olha o versículo 3. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, nós temos eles descendo para Seleucia. Seleucia ficava mais ou menos aqui, ó. Cidade de Seleucia. Tá? Que era uma cidade portuária. Eles descem então para cá, saem de Jerusalém, ó, desce para cá, a fim de pegarem o navio para chegarem em Salamina. Então, enviados pelo Espírito Santo, eles descem até Seleucia, né? E quando eles chegam aqui em Seleucia, eles navegam para a ilha de Chipre. E quando eles chegam na ilha de Chipre, eles vão direto na sinagoga dos judeus para pregar a palavra de Deus. Eles já iam direto nas sinagogas para transmitir a palavra do Senhor. Então eles pregam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Nessa vinda para cá, onde eles pegam aí o navio, tá? Então temos aqui o navio, eles vêm para cá, então vem Saulo, Barnabé e João Marcos. Então vamos por aqui, ó, Saulo, Barnabé e João Marcos, né? Marcos vem com eles, você vê isso aí no versículo de número
5, olha o versículo 5. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também João Marcos como auxiliar. Então, João Marcos estava aqui auxiliando, auxiliando Barnabé e Saulo. Então, eles chegam aqui na ilha. Quando eles chegam aqui na ilha, eles pregam a palavra de Deus e aí eles atravessam, né, a ilha e eles saem de Salamina. Você vai encontrar isso no versículo do 6 ao 12. Não iremos ler tudo, porque senão o tempo não será suficiente. Mas você vai ver aí no versículo do 6 ao 12, que eles então saem de Salamina, atravessa a ilha pregando a palavra e vai até a cidade de Pafos. E quando eles chegam na cidade de Pafos, eles encontram um judeu. Eles vêm aqui, vem, atravessa a ilha, chega em Pafos e aqui eles encontram um judeu. Vamos pôr aqui o judeu. Eles encontram aqui um judeu que se dizia mágico, era um falso profeta e ele se chamava Bar-Jesus, que estava com o cônsul Sérgio Paulo. E esse cônsul Sérgio Paulo, ele queria muito ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o encantador, né, esse mágico, dizem que Elimas e esse judeu eram a mesma pessoa. Então esse Elimas, esse encantador, ele desviava a fé. Ele desviava a fé do cônsul do Sérgio Paulo e não conseguia que ele ouvisse a palavra de Deus, né? Então, neste momento, você vai ver no versículo 9 que aqui Saulo é chamado de Paulo, tá? Então, temos aqui Saulo e Barnabé, e quando eles chegam aqui, Saulo é chamado de Paulo. Eu vou ler aqui para você o versículo número 9. Olha o que diz. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Tá? Deixa eu abrir uma aspa aqui. Veja que quando Saulo chega aqui, diz aqui no versículo 9, Saulo, que também se chama Paulo. Muitas pessoas dizem que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas isto não é verdade. É certo que na Bíblia algumas pessoas tiveram seus nomes mudados, como Abrão, que Deus mudou para Abraão. Temos aí Sara, né? Era Sarai, aí Deus mudou para Sara. Temos também o caso de Jacó, que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Mas nesse caso, Saulo, ele não é mudado o nome continua sendo Saulo, tá? Paulo o seu nome Saulo, como se fosse o mesmo nome Saulo em romano. Em romano, na língua do latim, no latim era Paulus. Então, no latim era Paulus, que para nós em português foi traduzido como Paulo. No hebraico era Shaulo, né? No caso, Shaul, né? No hebraico era Shaul. Escrevia assim no hebraico. Shin, Aleph, temos aqui o Vav e o Lamed. Shaul, que não tinha Saulo no hebraico, não tinha como ler Saulo, né? Então, era Shaul. Quando foi escrito no latim, então no latim, quando foi transliterada para o latim, foi Paulus. Paulus, com 2 L. Paulus, que em português se tornou Paulo. Então perceba que é o mesmo nome, não foi mudado o nome dele. Tá? É a mesma coisa, você aqui no Brasil se chama Pedro.
Lá nos Estados Unidos, o mesmo Pedro se chama Peter. Mesma coisa. Peter, lá é Peter. E assim sucessivamente. Você vai pegar o nome João, aqui é João. Mas lá nos Estados Unidos, em inglês, é John. John é o mesmo João. Deu para entender? Então, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Não foi mudado o seu nome. Ele tinha as duas cidadanias. Ele era judeu e tinha a sua cidadania romana. Então, no latim, Saulo também é chamado Paulo. É por causa do latim, a transliteração do nome. Tá bom? Então, fica a dica aí. Não pregue que Deus mudou o nome de Paulo, porque isso não aconteceu. Bom, então vamos continuar aqui. Isso não aconteceu. Deus não mudou o nome de Paulo. Tá bom? Então, nós temos aqui que Elimas, está aqui, o mágico, né? O judeu aqui, quase podemos até dizer que era um feiticeiro, era um encantador. Então, esse camarada, ele conturbava a mente do cônsul Sérgio Paulo, que queria ouvir a palavra de Deus. E ele é repreendido por Paulo, e quando Paulo repreende esse homem, ele fica cego, né? E aí o cônsul Paulo Sérgio, o cônsul Sérgio Paulo, eu sempre inverto os dois, o cônsul Sérgio Paulo, ele fica maravilhado da doutrina do Senhor. Ele não tinha visto isso ainda, porque uma pessoa que gozava de um certo conceito, ao encontrar com os servos de Deus e ao perturbar o povo de Deus, ele já recebe o impacto dessa perturbação. Paulo já o chama de filho do diabo, repreende ele. Você vai encontrar isso no versículo 9, e que 9, o 10, o 11, você vai lendo aí, você vai encontrar sobre isso, tá? Então, temos esse primeiro encontro. Quando ele sai de Pafos, eles pregam ali a palavra e eles pegam o navio novamente, e ele sai de Pafos e vai para Perge, tá? Ele sai de Pafos e vai para Perge. Perge ficava mais ou menos aqui, ó. Deixa eu fazer mais ou menos aqui. Ó, mais ou menos aqui. Perge. Então aí eles saem daqui, ó, pegam o navio e vão para Perge. Paulo e Barnabé vão para Perge. João Marcos, vamos pôr João Marcos aqui. E eles vão para Perge. Quando eles chegam aqui, diz o texto da palavra de Deus que João Marcos se separa deles. E aí João Marcos volta para Jerusalém. Vamos ver isso? Versículo 13. Vamos ver aqui. Atos 13. Vamos ver isso. Atos 13. Eu vou ler para você aí. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Atos capítulo 13, versículo 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, quando eles saem daqui e vão para Perge, João Marcos volta para Jerusalém. Separa e volta para Jerusalém. É o que diz o texto aí, ó. Então, João Marcos sai daqui, ó, e volta para Jerusalém. Volta para ficar com os apóstolos e abandona Paulo e Barnabé. Deixa eu apagar João Marcos daqui, que eu coloquei ele aqui, né? Mas vamos colocar que ele já nem embarcou. Vamos colocar aqui que ele já nem embarcou. Então, ele volta daqui. Se separa daqui. Ó, João Marcos. Pega aqui o naviozinho e volta. João Marcos pega o navio e vai para Jerusalém. E Paulo e Barnabé prosseguem e vão para Perge.
Tá? Vão para Perge. E vemos que quando eles chegam ali, eles pregam a palavra de Deus e depois da cidade de Perge, eles vão para Antioquia da Pisídia. Ó, então eles saem daqui, mais ou menos, vamos colocar aqui assim, ó. Vamos colocar aqui Antioquia da Pisídia. Ó, eles vão para Antioquia da Pisídia. Então eles vêm para Perge, de Perge para Antioquia da Pisídia. É aqui que eu falei para os irmãos que haviam duas Antioquias. Então é muito bom vocês terem isso em mente, ó. Temos aqui a Antioquia da Pisídia, tá? Que fica aqui na Capadócia, né? Macedônia eu pus a região, mas Macedônia está mais para cá. E temos aqui a Antioquia da Síria. Tá? Então existem duas Antioquias. Vez ou outra você vai ler o versículo que é Antioquia da Pisídia. Outros versículos você vai ler Antioquia da Síria. Então é muito importante você saber. Na Antioquia da Síria, onde estava a igreja, e pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E a Antioquia da Pisídia já é outro lugar bem distante, onde também tinha alguns irmãos aí, mas ela já estava dentro da região da Capadócia, beirando Capadócia, Macedônia, está lá a Antioquia da Pisídia, ali numa região também chamada de Pisídia, por isso Antioquia da Pisídia, tá bom? Então, anota aí. Então temos aí, e aí eles entram na sinagoga em um sábado, e Paulo se levanta para discursar sobre a palavra de Deus. Então nós temos aí Paulo, no capítulo 13, versículo 16 ao 48, você vai encontrar aí do capítulo 16 ao 48, Paulo fazendo o seu discurso dentro da sinagoga dos judeus. Perceba que todas as vezes que eles chegavam numa cidade, eles procuravam o quê? A sinagoga, né? Toda vez que eles chegavam, eles procuravam as sinagogas e começavam a pregar a palavra de Deus. Então eles ficavam lá na sinagoga pregando a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Pregando aí a palavra de Deus. Só que aqui em Antioquia, enquanto uma boa parte estava recebendo a palavra, havia também aqueles judeus que não aceitavam, que eram contra. E aí levanta uma multidão contra Paulo e Barnabé e eles são expulsos de Antioquia, eles são expulsos de lá. Mas a semente fica semeada naquela cidade. Mas eles são expulsos de lá. Pregar a palavra de Deus não é só mar de rosas. Galgar pessoas para Cristo, por muitas das vezes, seremos expulsos de alguns lugares por causa disso. Porque sempre vai haver pessoas que estão aí enganadas, vivendo no engano, que vão até mesmo te expulsar, vão até mesmo mandar que você se retire do lugar. E Paulo e Barnabé são expulsos de Antioquia, e de Antioquia eles vão então para Icônio, tá? O nome bem esquisito, né? Eles vão para Icônio, eles andam um pouco mais aqui da lateral, ó, mais aqui, e vão para Icônio, ó. Eles são expulsos e vão para Icônio. E quando eles chegam, então, em Icônio, Paulo encontra um aleijado de nascença. Olha aí, novamente, Paulo diante a uma pessoa que não conseguia andar. Mas Paulo já tinha experiência lá, quando Pedro e Paulo estavam, Pedro e João, né? Estou até me confundindo. Quando Pedro e João estavam lá. Muito bem, Paulo também é dotado do mesmo poder do Espírito Santo para trazer cura. Então Paulo, lá em Icônio, nesta cidade, Paulo encontra um aleijado de nascença e ele então ora sobre o aleijado e o aleijado volta a andar. E ele opera este milagre naquela cidade. Vendo o povo daquela cidade, o milagre que foi operado por Paulo,
eles ficam maravilhados pelos sinais que são derramados sobre aquela cidade. E começam a chamar Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter. Eles começam a chamar, olha, esse homem, esse Paulo, ele é Mercúrio, o deus Mercúrio. Olha, esse Barnabé é o deus Júpiter. E nós vamos ver isso. E lá em Atos capítulo 14, que nós já estamos no capítulo 14, então no capítulo 14 aqui, nós vamos encontrar que Paulo, ele repreende, né? Ele repreende, porque eles queriam fazer sacrifício para Paulo. Eles queriam sacrificar, achando que Paulo e Barnabé, por ter curado o aleijado, e os sinais, as maravilhas, eles achavam que eles eram o deus Júpiter e o deus Mercúrio. E eles queriam oferecer sacrifícios. Mas Paulo os repreende e os impede que eles fizessem esse sacrifício para eles. E aí aparecem, enquanto eles estão ali pregando, aparecem uns judeus de Antioquia. Alguns judeus vão para Icônio. E aparecem alguns judeus de Antioquia e fazem a multidão apedrejar Paulo. E pegam, apedrejam Paulo e jogam Paulo para fora da cidade. Mas no outro dia eles deixam Paulo jogado. Eles acharam que Paulo tinha morrido. Eles deixam Paulo jogado lá fora da cidade. Mas ele não morreu. Paulo se levanta, pensa que ele fugiu. Ah, não. Paulo entra na cidade de novo. E aí no outro dia ele então se encontra com Barnabé em Derbe, né? Ele parte com Barnabé para Derbe. Tá? Então, Paulo é apedrejado, jogado para fora da cidade, eles deixam ele lá achando que ele tinha morrido, ele levanta, volta para a cidade, aí ele se encontra com Barnabé, e aí eles vão para Derbe. Derbe ficava mais embaixo, um pouco de Icônio, mais ou menos aqui, ó. Ficava Derbe. Ó. Derbe. Aí os dois vêm para Derbe. Ó, vem para Derbe. Mas eles não cessam de pregar aí a vontade de Deus, não cessam de pregar a palavra do Senhor. O cristão, ele é assim, ele não para. Vem as pedras, vem as dificuldades, vem as lutas. Você pode até ser apedrejado. O diabo pode até achar que te matou, você está caído, com dores, apedrejado, mas você tem o Espírito Santo que vai te impulsionar, você vai levantar, chacoalhar o pó de si e vai continuar a chamada que Deus colocou no seu coração. Então temos aí Paulo e Barnabé nessa primeira viagem deles, tá? Nós estamos aqui na primeira viagem, ó. Vamos por aqui, ó. Primeira viagem missionária. Olha aí. Sua primeira viagem missionária. E eles então vão de Derbe, eles vão então lá para ali, eles chegam em Derbe, né? Então eles chegam em Derbe, tá bom? Vamos por partes, que eu estou tão eufórico, estou sentindo tanta presença de Deus, que eu já quero te passar algumas interpretações, algumas revelações, mas vamos nos conter, né? E vamos falar aqui sobre esta viagem gloriosa que eles fizeram lá em Derbe. Então, quando eles estão aqui em Derbe, na cidade de Derbe, eles pregam aquela cidade, né? E o povo começa a receber a palavra de Deus, o nome do Senhor é exaltado. E aí, quando eles pregam aqui em Derbe, eles falam, agora vamos voltar. Então, eles vêm até Derbe, tá? Ó, eles saem de Jerusalém, da Antioquia, vêm para Seleucia, passa pela ilha Salamina e Pafos, vêm então para Pergue, vão para Antioquia da Pisídia, são expulsos da cidade, vêm para Icônio, Paulo é apedrejado, eles descem para Derbe. E depois de Derbe, então, eles retornam. Eles retornam para Icônio, para Antioquia, renovando o ânimo dos irmãos e separando presbíteros em cada igreja, com orações e jejum. Então eles voltam
E eles agora voltam, renovando o ânimo dos irmãos, começam a consagrar presbíteros para cuidar da igreja, porque eles não podiam deixar a igreja desprovida de alguém. Então, com orações, com jejum. Nós estamos falando assim rápido, né, irmãos? Mas esta viagem, ela não foi tão rápida, não, tá? Ela durou um bom tempo aqui nesta viagem, eles fazendo toda essa obra aí, tá bom? Então, eles fizeram, agora estão retornando, passam pela Antioquia e depois que eles renovam os irmãos e preparam, eles então passam pela região da Pisídia, da Panfilha e indo até Perge. Pregam a palavra até Atália, tá? Mas chegando de Atália, eles vão para Jerusalém. Então eles vêm para cá, ó, retornam aqui, eles pregam nessa região, eles visitam essa região perto de Perge, e aí daqui eles retornam, ó. Retornam. E nesse retorno, eles vão para Jerusalém. Então, olha o caminho que eles fizeram. Eles saem de Antioquia, vêm para Seleucia, passam em Salamina, na ilha de Chipre, Pafos, vai para Perge, vão para Antioquia, Icônio, Derbe. Aí de Derbe, então, eles vão para Listra, que estão tudo aqui perto, né? Listra, tal, eles descem, faz esta região e aí eles retornam para Jerusalém. E esta viagem vai até o capítulo 15 de Atos. Então você vem até o capítulo 15, e aí no capítulo 15 gera um problema, né? Porque quando Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém, quando eles chegam aqui em Jerusalém, Paulo e Barnabé, quando eles chegam aqui em Jerusalém, eles começam a relatar para os apóstolos tudo o que eles fizeram, né? Como Deus havia sido com eles, como Deus estava operando. Mas aí no capítulo 15 nós encontramos 3 assuntos de extrema importância. Deixa eu ver se eu acho aqui um lugar para pôr aqui. Cadê aqui o meu apagador? O meu apagador está aqui. Então deixa eu colocar aqui 3 assuntos de plena importância. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui também. Deixa eu apagar a Capadócia aqui, não precisa. Ó, no capítulo 15, eles voltam em Jerusalém. Tá? Quando eles retornam em Jerusalém, é Atos, capítulo 15. Então temos aqui, ó. Em Atos, capítulo 15, temos... Anota isso aí, tá? Não vai dar para nós falarmos sobre isso agora, no momento, mas anota aí, porque nas próximas aulas nós iremos falar sobre isso aqui, em alguns assuntos nós abordaremos. No capítulo 15 de Atos, no capítulo 14, no final do 14, eles encerram a sua primeira viagem missionária. No capítulo 15 está entre a segunda viagem missionária e a primeira, tá bom? Porque a segunda viagem missionária, ela começa, deixa eu ver aqui, no final do capítulo 15, no versículo 36, eles vão para a segunda viagem missionária. Então, entre essa primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária, nós temos Atos capítulo 15. Anota isso aqui, ó. Tá? Isso aqui gerou por causa da primeira viagem missionária. O que acontece no capítulo 15? No capítulo 15 nós temos a controvérsia da circuncisão. Ó, temos aqui, ó. Primeiro, controvérsia da circuncisão. Então, marque aí. No capítulo 15 de Atos, temos a controvérsia da circuncisão, o concílio de Jerusalém, que nós chamamos de concílio de Jerusalém, ó. Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém. E o outro ponto que nós temos aqui no capítulo 15 é a decisão do concílio. Então aqui nós temos a decisão do concílio.
Tá? Esse concílio é uma reunião que eles tiveram aqui em Jerusalém, entre os apóstolos, Paulo, Barnabé, quando eles estão relatando a viagem missionária, eles tiveram ali uma controvérsia, por causa da circuncisão, por causa que este povo que estava aceitando a Jesus não eram judeus, não eram circuncidados, muitos eram homens gentílicos, de outras nações, de outras culturas, e aí houve uma controvérsia, que nós chamamos de a controvérsia da circuncisão, da aliança, tá? Então, nós precisamos de uma aula completa só para falar do capítulo 15 de Atos, né? Ou uma ou até duas, então nós não vamos falar agora, mas é muito importante você guardar aí no seu coração acerca desse acontecimento aí, tá? Então nós temos isso aí nesta primeira viagem missionária, esse probleminha que gerou junto com os apóstolos aqui, quando Paulo e Barnabé eles voltam felizes, contando do que estava acontecendo, mas gerou um certo desconforto aí para com os apóstolos, e aí houve essa controvérsia da circuncisão, porque eles não eram judeus, não eram circuncidados, eles tinham que circuncidar, eles tinham que fazer a circuncisão. E aí houve essa reunião, esse concílio, onde Paulo compareceu, né, deu seu depoimento, Barnabé deu seu depoimento, alguns outros também, Pedro se levanta no meio entre eles, nós vamos falar sobre isso. E aí tem a decisão do concílio. É muito importante, meu irmão, quando você vai tratar de alguns assuntos, principalmente no Novo Testamento, entender desse capítulo 15 a decisão que eles tomaram para com esse povo que era gentílico e que estava se convertendo, este povo que não era de raiz judaica, esse povo que não guardava os princípios judaicos. Eles não tinham a cultura judaica entre eles. Eles eram outros povos, outros costumes. E é muito bom entender isso aí. Existem muitos pastores que não sabem lidar com outras culturas que estão vindo para Cristo. Tem muitas igrejas que elas querem desfazer uma cultura para implantar o conceito que ela mesma criou. Então, como que nós vamos fazer? Quer dizer que o camarada nasceu naquela cultura, tem aquela cultura já de suas raízes, e ele precisa abandonar aquela cultura para poder ser cristão, tem que passar a aceitar uma abordagem totalmente voltada culturalmente. Ora, cultura não é pecado. Algumas coisas que a cultura relaciona não traz em si o pecado. Existem alguns usos e costumes que trazem um bom senso na vida e na sociedade para gerar pessoas sadias, pessoas responsáveis, e não exatamente está ferindo a lei de Deus. Vou dar um exemplo. Antigamente, hoje quase que não se usam mais. Hoje entra-se jovens, adolescentes na igreja e eles entram de boné. Mas o rapaz está de boné dentro da igreja, poxa vida. Mas isso é pecado? Vai tirar a salvação? Não, mas é uma ética. Então, o que acontece? São bons usos e costumes que através de uma cultura não trazem o pecado. Então, nós temos que saber separar do que é cultura e do que é ferir a lei de Deus, do que realmente é pecado. Será que aqui, quando eles viram que Deus estava fazendo, porque eles não eram circuncidados, não teriam direito à salvação, mas eram pessoas de outros povos? A circuncisão foi exigida dos gentios. Então nós temos que entender isso. Então é muito importante esse capítulo 15. Nós vamos deixar esse capítulo 15 por enquanto e nós vamos falar dele mais à frente, tá? Que é o primeiro, muitos teólogos dizem que é o primeiro concílio de Jerusalém. Mas aqui realmente foi a primeira vez que eles tiveram ali um problema entre eles, né? E tiveram esta reunião.
E aí Paulo se levantou, falou, Pedro se levantou, também deu a sua opinião, e eles chegaram a um consenso. Eles chegaram a um consenso, e eu tenho certeza que Deus assinou, que Deus selou esse consenso para o bom crescimento da obra, sem ferir os princípios da palavra de Deus. Então, nós vamos ter uma matéria que você vai aprender que é ética cristã. Muita coisa você tem que separar do que é lei de Deus, o que é lei de Deus, o que é princípio de Deus, o que fere a Deus, o que não fere a Deus, o que é cultural, o que apenas faz parte de uma cultura, mas não está ferindo o mandamento de Deus. Faz parte daquela cultura, mas não é costume nosso, mas está errado, não está errado. Hoje muita gente taxa as coisas, mas isso é errado fazer, isso aqui é errado fazer, mas ele nem sabe a origem, não sabe como que veio, né? Antigamente, meu pai e minha mãe não nos deixava, ainda sou desse tempo, não se podia sentar na mesa para almoçar ou para comer sem camisa. Mas o que isso tem a ver? Quer dizer que se você tiver com fome e tiver sem camisa, você não pode comer? Mas é uma cultura. Essa questão de você sentar, né, de você não comer sem camisa, dos pais forçarem você, não, você tem que estar de camisa, ó, não pode usar boné na hora da comida, né, tem que respeitar, é a hora da alimentação. Isso vai fazer a pessoa melhorar ou piorar? Não é questão de pecado, é questão de se tornar uma pessoa melhor. É os bons usos e bons costumes. Então, os bons usos e os bons costumes não vão corromper ninguém, vai auxiliar no bom crescimento sadio cristão. Então, existem usos e costumes que acabam auxiliando para que nós nos tornemos melhores, mais sadios, mas entendendo que não faz parte de princípios da lei de Deus, que não tem relação nenhuma. Então tem muitas igrejas que pegam os usos e costumes e faz dos usos e costumes doutrina. Faz dos usos e costumes doutrina. E pior ainda, se a pessoa não obedecer aquele uso e costume, ele vai para o inferno. Ou seja, os usos e costumes que não são lei de Deus têm mais poder que o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Porque aquele uso e costume pode levar ele para o inferno. Meu Deus, irmãos! Isso é um pouco ignorância de não conhecer os princípios da lei de Deus. Nós obedecemos nossas autoridades. Quando que nós podemos desobedecer? O próprio Deus diz, olha, obedecei em tudo às vossas autoridades, porque foram constituídas por Deus. Mas até onde você pode obedecer? Quer dizer que eu não posso desobedecer o meu superior? Segundo a palavra de Jesus, não. Segundo a palavra de Deus, você não pode desobedecer ao seu superior. Mas quando você tem a legalidade de desobedecer? Quando o seu superior exige algo de você que vai ferir mandamentos e princípios de Deus na sua vida. Nós somos um povo chamado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, abraçamos a fé e nós não podemos nos corromper. Então a nossa obediência está com as autoridades eclesiásticas, com as autoridades que nos procedem, mas a nossa obediência, ela vai até o ponto em que não se fira, não denigra o princípio da lei de Deus para a nossa salvação. Mas para saber isso, tem que conhecer a palavra de Deus. Então temos que estudar para ter esse conhecimento. Então aqui no capítulo 15, teve aí um certo desabor, e nós vamos falar disso posteriormente, tá bom? Então nós vamos partir aí, capítulo 15, nós vamos para o capítulo 15, a partir do versículo de número 36, onde vemos então que após a solução desse concílio, após eles estarem resolverem essa parte que ocorreu, essa controvérsia que aconteceu aqui, quando eles chegaram de viagem. Então, para resolver essa controvérsia, aí então eles, após essa solução, então eles partem para a viagem missionária, a segunda viagem missionária depois de alguns anos. Essa primeira viagem missionária,
ela levou quase 2 anos, né? Por quase 1 ano e meio, quase 2 anos, eles ficaram fazendo esta viagem, pregando o evangelho, voltaram em Jerusalém contando as bênçãos. Teve essa controvérsia aí no capítulo 15, mas eles se resolveram, entraram num acordo, fizeram a reunião foi sadia, o Espírito Santo trabalhou, eles compreenderam, determinaram algumas soluções ali, eles tiveram algumas soluções, algumas determinações, e aí então Paulo e Barnabé, né, voltam para Antioquia, eles saem de Jerusalém, voltam para Antioquia, permanecem lá alguns dias, e aí logo em seguida eles resolvem fazer novamente a segunda viagem para ver como que os irmãos estavam indo e também para alcançar um pouco mais adiante mais pessoas para Cristo. Barnabé e Saulo tinham esta chama missionária de não ficar muito tempo parado, mas alcançar vidas. Só que nós temos que entender, irmãos, que naquele tempo não tinha toda a tecnologia que temos hoje. Eles não tinham o poder de alcance que nós temos hoje. Hoje nós gravamos um vídeo, alcançamos um país, alcançamos fora do país, mas eles não tinham esse alcance, então eles precisavam realmente ir pessoalmente, passar pelos lugares e pregar a poderosa palavra de Deus. Então nós temos aqui no capítulo 15, versículo 36, a nossa segunda viagem missionária. E nós vamos falar dela na nossa próxima aula. Então continue conosco aí. Vamos para a próxima aula, então?